Mais uma vez, eu quero convidar vocês, logo já está todo mundo animado, já fui presenteada antes por alguém que acordou a plateia, né, para poder facilitar o assunto. Queria convidá-los novamente a ficar de pé para a gente invocar o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa falar aquilo que Ele deseja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada. Quando eu conversei com o Dom Bruno sobre o assunto que eles gostariam que a gente conversasse um pouco, ele falou comigo: minha filha, medita essa palavra, João 15:15. Já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Se a gente pensar na definição de amigo, amigo é aquele que eu vou permitir que me olhe na minha vulnerabilidade, na minha miséria, na minha fraqueza, e entrego tudo isso nas mãos dele. Em quem que enquadra essa definição de amigo? Somente em Jesus. Com quem que eu posso me rasgar inteiro, mostrar a minha miséria, mostrar o meu nada, que não vai abusar disso, que não seja Jesus. Mas nós jamais poderíamos convidar o Filho de Deus para ser nosso amigo. Isso é uma ousadia imensa. Mas quem se coloca primeiro como meu amigo é Ele. Ele que nos chama para uma relação mais próxima. Porque amigo implica em estar perto, implica em caminhar junto, implica em permanecer. Isso amizade implica. E a Bíblia toda é feita de histórias de grandes amigos. Nós podemos lembrar algumas de Deus, né? E uma das histórias que mais me emociona, né, entre tantas ali, mas é de Abrão, antes de se tornar Abraão. Quando vocês olharem Gênesis, capítulo 15, versículo 1, Deus fala com ele: Abrão, não tenhais medo. Olha a segunda parte. Eu serei o teu escudo. Pode imaginar o que é isso? Você ouvir Deus falando com você: não tenhais medo, eu serei o teu escudo. Isso é simplesmente extraordinário. Mas a amizade, ela não se faz de um encontro de vez em quando. Para poder ser amigo de alguém, eu tenho que me encontrar com esse alguém periodicamente. Eu não posso ver Deus só na missa de domingo. Que amizade eu construo vendo Ele uma vez por semana? Não construo. É muito pouco. A amizade, ela se constrói na intimidade. Eu não vou ser amigo de alguém que eu ponho na sala somente. O amigo é aquele que vai na minha cozinha. Assim dizia Teresa de Ávila. Santa Teresa falava que Jesus andava no meio das panelas dela, das caçarolas. Porque é aquele que é íntimo, é aquele que vê seu pano de prato rasgado, que vê o pano sujo. A sala implica só naquilo que é o melhor. Que vai chegar uma visita, eu escondo tudo que está atrapalhado e mostro só o que está belo. O amigo íntimo não, ele entra no meio da bagunça e ajuda a organizar. Assim tem que ser a nossa relação com Deus. Como é que Abraão construiu essa história com Deus? Numa relação de confiança. Confiança é sinônimo de fé. Confiança
é uma relação, um sinônimo de fé. Eu preciso me entregar a Ele. Mas como que eu vou fazer para poder estabelecer essa relação de intimidade, de amizade com Ele? Como é que eu posso falar que Jesus é o meu amigo? Que, aliás, isso é uma emoção. Falar, eu vou conversar com o meu amigo. Como é que eu vou, além de entender que Ele é o meu Senhor, é Deus, é o meu Salvador, é o Filho do Altíssimo, e Ele me permite conviver com o Pai através dEle. Como é que eu construo essa relação? Para poder construir, quando eu chamo Deus vivo, eu tenho que estar vivo diante de Deus. Então é tão interessante. Como é que você sabe que duas pessoas são amigas? Pelas formas que elas conversam, ok? É uma delas. Pela intimidade que elas têm de se olhar. Pelas risadas que elas dão por nada. Mas tem uma outra forma de saber que duas pessoas são amigas. É quando elas dão conta de ficarem juntas em silêncio. Já tentou ficar em silêncio diante de um estranho? Você fica louco para a pessoa ir embora, que você não tem assunto. Você começa a falar do tempo, de qualquer coisa, você não sabe o que você fala. Mas o amigo verdadeiro, você consegue permanecer em silêncio. Somente um do lado do outro. E sobre isso Jesus falou o quê? Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, porque os pais sabem tudo que vocês precisam antes que vós lhe peçais. Então não precisa ter tagarelice nas nossas orações. É preciso apenas estar. Apenas preciso chegar. Mas é tão lindo isso, porque isso é um convite, é uma proposta. Amizade amizade com Deus é um caminho espiritual. Porque eu preciso de amadurecimento. Eu preciso de um querer. Eu preciso de me colocar com disposição de. Eu quero fazer dele o meu amigo. Então vamos aprender uma historinha. Grande maioria de vocês deve ter lido O Pequeno Príncipe. E a história da raposa com o Pequeno Príncipe. Lembra disso? A raposa, o Pequeno Príncipe está diante da raposa e fala com ela, brinca comigo? Ela fala, não brinco. Ele fala, mas por que você não quer brincar comigo? Eu estou sozinho. Ela falou, eu não brinco com você. Ele fala, mas por que você não brinca? Vocês lembram dessa história? Ela fala, porque você não me cativou. Ele fala, mas o que é cativar? Cativar é assim, você tem que ser um único menino entre todos os homens do mundo, e eu serei a única raposa para você entre todas do mundo. Ele falou, mas como é que eu faço isso? Aí a raposa responde, você tem que vir todos os dias, no mesmo horário. Mas no mesmo horário? É, no mesmo horário. Porque se você vier às 4, às 3, eu começarei a ser feliz. Mas quando você chegar, você não senta perto de mim não, porque você não me conhece. Então você assenta distante e me olha de lado. Aí cada dia que você vier, você dá um passinho a mais. Um passinho a mais, até que a gente possa ficar um de frente do outro. Até quando você tiver roubado o meu coração e eu o seu. E a raposa pega o Pequeno Príncipe e olha, manda ele ver os campos de milho e fala, está vendo o milho? Milharal, ele não me interessa. Eu não como milho. Mas quando você me cativar, e quando o sol bater, e o vento balançar o milho, balançar os cabelos do milho, eu me lembrarei dos seus cabelos dourados e sentirei saudades de você. Essa é a nossa história de amor com Deus. Porque tem que ter, você dá um passo e Deus faz o resto. Então eu vou perguntar a vocês aqui. Quantos aqui fazem adoração toda semana? É muito pouca gente. Como vamos construir uma relação de intimidade, de amizade com quem eu não vejo? Para poder ser amigo de Jesus, ele tem que entrar dentro da minha vida. Amigo implica em participar da vida cotidiana. Implica que Jesus participa de tudo. Ele tem que entrar em tudo na nossa vida, senão não é o amigo. Ele tem que caminhar do meu lado, ele tem que entender as dificuldades, ele tem que me facilitar um tanto de coisa.
que a gente não dá folga para ele. É o amigo, e além de tudo, ele pode todas as coisas. Quantos de vocês têm vida de oração sozinho com ele, sem ser no Santíssimo, todos os dias? Muito pouco. Deus Pai fala para Catarina de Siena. Alguém já leu Catarina de Siena aqui? Segunda doutora da igreja, era analfabeta. E é extraordinário o livro dela, que chama O Diálogo. Porque, imagina, é conversa de Catarina com Deus Pai. É um livro pesado, sim. A gente lê uma frase, medita um mês, volta depois. Porque não é fácil o livro. Mas é maravilhoso que ele fala: Catarina, o meu filho disse assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque vocês são corpo e a alma não se alimenta de pão, mas somente da minha palavra. Então preste atenção, por que às vezes a gente fica desanimado, deprimido, sem força para nada? Porque a gente não alimenta a alma, e quem carrega o corpo? É a alma. E a gente levanta aflito para fazer um tanto de coisa, sendo que a primeira coisa que eu tenho que levantar, e quando eu acordo e falo: nada machucado, nenhuma dor, todo mundo que eu amo não está no hospital, à sua disposição para você servir. Compreendem? Você já tem que começar para Ele, para viver somente para Ele, porque Ele é um amigo, Ele é o Senhor, Ele é o meu Salvador. Mas para poder estreitar essa relação e entender que Ele é íntimo, que Ele é parceiro, que Ele chora junto, ri junto e nos ajuda na caminhada, eu tenho que me entregar, eu tenho que ir lá vê-lo toda semana, pelo menos no Santíssimo. Mas a missa é diária. Quantas vezes vocês comem por dia? Tem gente que come um horário só, né? O dia inteiro. Assim? Quantas vezes a gente come por dia? Várias refeições. Quantas vezes nós alimentamos a nossa alma? Nós de dormir, filó. A gente deita, faz o sinal da cruz, começa a falar um monte de coisa. Quando Deus pensa em falar, nós já dormimos. O anjo do céu da guarda fala amém, você dormiu. Então as nossas orações são um monólogo e não são um diálogo. E oração, eu vou me encontrar. É a forma que eu tenho de ser amiga dele. Eu vou conversar com ele. Eu falo e ele escuta. Eu calo e ele fala. Senão a nossa vida com Deus não gera alegria, não gera disposição, não gera... Porque, como é que o cristão tem que ser reconhecido? Como? Qual que é a marca do cristão? Qual que é a assinatura do Espírito em nós? Qual, gente? Qual é a assinatura do Espírito Santo em nós? A alegria, porque a alegria não é minha, é dele, é fruto dele. Então o cristão testemunha pela alegria, porque tudo é diferente com o cristão. Sabe com quem anda, sabe com quem conta. É completamente diferente quando você anda na presença de Deus. Esses dias eu estava falando com as pessoas, vocês já imaginaram que Nossa Senhora viveu, ela e São José, sob o olhar de Deus o dia inteiro? Jesus olhava para eles o dia inteiro. A gente não pensa nisso. Vocês já imaginaram que São José é o patrono de quem escuta a palavra de Deus? São José escutou Jesus vários anos, porque Jesus corria de um lado para o outro. Aqui quem já foi em Nazaré sabe que a casa de Nossa Senhora, o fundo é onde São José trabalhava. Jesus corria para dentro, para fora, era menino. Conversava o tempo inteiro. Ele é o patrono, não existia sacramento, porque Jesus não tinha morrido. Ele não tinha doado os sacramentos. Era ele que ouvia Jesus conversando. Mas como está longe de nós a consciência que nós andamos na presença de Deus, que é real, que quando Ele fala: eis que estou convosco todos os dias, Ele está conosco. Como é difícil entender isso, como é difícil, na verdade, viver, porque na grande maioria de nós cristãos, nós vamos à missa, saiu da missa, Deus ficou na igreja, vamos embora. Deus não entra na nossa intimidade, Deus não entra nos nossos problemas, a gente tira Deus dos problemas e tem que ser ao contrário. É ao contrário que se vive, não é para poder de verdade Ele ser o nosso amigo. Isso é uma proposta. Por que Ele é nosso amigo? Porque Ele nos deu a conhecer tudo que o Pai falou. Ele veio nos ensinar que somos filhos do Altíssimo. Mas nós vamos viver na nossa... Sabe qual que é a coisa mais grave?
quando a gente faz essa relação com Deus, é viver isso como... É como se já tivesse acostumado com isso. Sabe, é como se a gente coloca a nossa vida espiritual no ponto morto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não existe parque de estacionamento espiritual. Nós estamos sempre caminhando, sempre amadurecendo. E aí existe um livro que eu queria muito que vocês lessem, eu não sei aqui quem conhece, o título é em latim, chama Sino, S-I-N-U, Iesu, que é Jesus. Alguém já ouviu falar nesse livro? O padre? Pouquíssimas pessoas. Esse livro é uma das coisas mais lindas que eu já li, não é, padre? Porque, na verdade, Jesus fez esse livro para vocês, sacerdotes. Mas a gente que é mais atrevido lê os livros do sacerdote. Porque é maravilhoso. A sensação que a gente tem é que Jesus assenta do nosso lado e te ensina a adorá-lo. É maravilhoso. Ele convida esse monge está vivo, então não tem autor. É escrito um monge beneditino. E ele fala assim: quando você vier me visitar no Santíssimo, quando você vier me ver, eu gostaria que você não ficasse pensando o que você vai falar comigo, porque não é um encontro de amigos. Amigo no programa que vai falar, você encontra e fala: oi, como é que você está? Não é assim? E quando você vier, fale para mim de tudo aquilo que aflige o seu coração. E aí a gente entrega, ok? Porque depois que eu entreguei para ele, está entregue. Então não me dê sugestões, você sabe de alguma coisa? Se a gente soubesse, a gente mesmo fazia, né? Então a gente vai lá e entrega. E deixa na mão dele. E ele fala assim: quando você vier interceder por alguém, repita para mim o que falaram comigo quando Lázaro estava doente. Alguém lembra? Claro que não, né, Filó? A gente não anda com a palavra na ponta da língua. O que foi que falaram com Jesus quando Lázaro estava doente? Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então, quando você for lá no Santíssimo e quiser interceder por mim, você fala: Jesus, Filó, a quem tu amas, está doente. E ponto, como diz ele, ponto. Não fica dando sugestão para ele do que tem que fazer na vida do outro, e nem perguntando assim: Jesus, você já resolveu aquele negócio? Ele falou: não tenha curiosidade com a vida do outro, procure cuidar da sua alma, porque eu posso te chamar hoje. Isso é ele que falou, foi eu não. Mas a gente não presta atenção. E São João Maria Vianney teve uma visão belíssima, que quando a gente chega para visitar o Santíssimo, que Jesus nos recebe com um beijo. Mas a gente deixa ele lá, né? A gente não acredita que ele está vivo. A gente não acredita. E ele fala assim: o dia que o meu povo acreditar que eu estou vivo no Santíssimo, lá no Sacrário, as igrejas não caberão. Terão fila noite e dia para conversar comigo. E ele está lá disponível 24 horas, de graça, e nós passamos na porta da igreja e não entramos, porque não acreditamos. É verdade, ele permaneceu vivo, ele não foi embora, ele permanece ali à nossa disposição. Ele é prisioneiro de amor, e nós o abandonamos. Por isso esse livro, porque ele não é visto, não é amado, não é desejado, a gente não sente falta dele. Eu vou contar para vocês tudo que eu arrumo com ele lá no Santíssimo, que é espetacular. Um dia eu cheguei lá no Santíssimo, saí do hospital, fui para lá e falei com ele assim: Jesus, tem muito assunto para hoje, muito assunto. Assunto número 1. O senhor viu as cadeiras que as mães estão sentadas lá no hospital? Está horrível. A cadeira é dura, as coitadas das mães não tem como inclinar, não tem como esticar as pernas, não tem como fazer nada. E elas não ficam nem 1 hora, nem 2. Elas ficam meses às vezes. Está muito ruim. Mas a gente é pobre lá no hospital, trabalho com o SUS, minha honra, né, trabalho na Santa Casa. Falei: nós não temos dinheiro. Mas o senhor falou que eu também não preciso me preocupar com nada, né? Eu vim cá, trouxe problema para o senhor. Assunto encerrado. A cadeira das mães é um assunto, ponto. Agora vamos para os outros assuntos. Fui embora. Porque eu aprendi quando ele ensina que o diretor espiritual do Padre Pio, a gente tem que aprender com quem é bom na história, ia lá e falava assim: Jesus, cuida disso para mim. E diz Jesus que ele ia embora dançando. Claro, eu já entreguei o problema. Falei: você tem algum problema? Nenhum, já acabei de entregar tudo no Santíssimo. Muito bem, isso foi numa quinta-feira. Na segunda eu estava no hospital, no CTI. Estava sentada assim, no computador.
um corredor e a porta. Quando eu olhei, tinha um milionário parado lá na porta. Cutuquei Jesus, não dei conta. Falei, o senhor já trouxe as cadeiras? Dei conta, claro. Aí fui lá, recebi o senhor. Ele gosta muito de passear lá no CTI. Falou comigo, doutora, eu falei lá, mas eu adoro vir cá. Ô, lugar bacana. Não tem nada de bacana dentro do CTI. Adoro esse lugar, que lugar chique. Tudo aqui de primeira. Falei, olha as cadeiras, péssimas. Falei, Jesus, não pedi, só mostrei. Falei, as cadeiras péssimas. Olha como é que uma coitada de uma mãe fica aqui. Não fica. Horrível. Mas tratei bem, a gente tem que receber bem, dei um cafezinho, dei um biscoitinho, tchau. Então, tchau. Cheguei lá em casa para almoçar, recebi um telefonema. Ô, Filó, eu estou aqui pensando, eu não posso dormir na cama que eu durmo, com os lençóis que eu tenho, com o carro que eu dirijo, com o helicóptero que eu tenho, e saber que meus irmãos dormem naquela cama, ficam naquela cadeira. Então, eu só preciso do número de cadeira, porque eu já encomendei tudo, só que preciso saber quantas você precisa. Falei, Jesus, foi um escândalo, né? Porque a cadeira é de couro, ela inclina para todo lado, até os médicos vão ficar na cadeira, tão espetacular que é. Porque Deus não tem o bom, Ele tem o ótimo. E isso é uma coisa para a gente aprender na caminhada. É para aprender que tudo você vai lá e fala com Ele. Tudo você fala com Ele. Não tem jeito, nós estávamos com um problema gravíssimo de anestesista, gravíssimo. Mesmo a Santa Casa pagando, dobrou tudo que podia, cada plantão. Não tem gente para trabalhar. Com muita clínica de cirurgia plástica, na Santa Casa a gente trabalha pesado e as nossas coisas são muito graves. E aí eu fui para o Santíssimo chorando. Falei, Jesus, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Às vezes o senhor não viu, porque é homem, não vê os detalhes, né? Então a gente precisa explicar direitinho, porque é homem. Falei, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O senhor viu aquele menino de 4 anos? Síndrome de Down, cardiopata, estou achando muito, e pobre, muita coisa, é muito. O senhor viu quando ele abriu a boca para mim? Os dentes dele estão podres. Por que é podre, Jesus? Porque é pobre, meu filho, abandonado. Ninguém liga não, mas o senhor aceitou ser pobre, né? O senhor veio pobre, né, menino? Então o senhor tem que me ajudar. O senhor viu que eu preciso arrumar os dentes dele para ele operar o coração, senão ele não opera, porque senão a bactéria vai para o coraçãozinho dele e faz um quadro que chama endocardite. O senhor escutou que não tem anestesista? Então eu vim chorar. Porque o senhor falou que tudo vim falar com o senhor. Eu vim cá falar que quem pode resolver esse negócio desse menino? Só o senhor, mais ninguém. E ele está internado esperando o anestesista, porque o dentista tem que levar ele ao bloco para tratar tudo uma vez. A pobreza, Jesus, é grande demais. Bem, o assunto não é mais comigo, já passei o caso, é do senhor. Foi embora. Não deu 2 horas, eu recebi um telefonema lá do hospital. Ô Filó, nós estamos te ligando para você ficar tranquilo que o menino já está no bloco. Falei, Jesus, meu Senhor, é um escândalo, fala a verdade. Tem algo que a gente realmente precisa ir mais. Precisa aprender a confiar. Precisa entender que ele não é cego, ele não é surdo. E se a gente não atrapalhar, ele faz. Mas às vezes a gente tem que só ir no Santíssimo? Não. Tem não, porque ele anda conosco. Hein? Nós que não percebemos, mas ele anda. Ele participa de cada coisa. Então, uns anos atrás, eu estava lá no hospital e chegou para nós de madrugada um bebê. E de manhã cedo chegou grave do interior. E ele chegou e estava muito cianótico, né? Bebê muito roxinho. Quando ele chegou, de manhã cedinho, a médica da cardiologia passou lá, do eco, fez o eco, falou, Filó, ele nasceu com as artérias trocadas. Chama transposição dos grandes vasos. Tem que operar hoje, não morre. O médico que o opera, que era o Dr. Baiar Gontijo, todo mundo já ouviu falar nele, brilhante cirurgião, estava no outro hospital, não estaria na Santa Casa. Liguei para ele e falei, Dr. Baiar, eu estou com um bebê de transposição, precisa ser operado hoje. Minha filha, eu não estou indo não, hoje não tem jeito não. Você tem que trazer aqui para mim. Claro, agora. Só que tem um detalhe, preciso da mãe do menino para autorizar a cirurgia. O pessoal falou, você não vai conseguir, ué? Povo pobre, não tem celular, bem pobre, era uns anos atrás. Celular não era tão fácil. Você não vai conseguir falar com essa mãe, que vai chegar só na hora da visita, que já são 10 horas. Como é que vai fazer para autorizar? Falei, não, gente, a parte é simples, a gente trabalha sempre de meia. Nós fazemos a nossa parte. Vamos fazer o relatório, preparar o menino para transporte, porque transportar um menino de 3 quilos parece que é simples, mas não é. E Jesus fica com a parte mais difícil, porque o único que sabe onde é que está o menino a mãe do menino é ele. Então, ele fica com a parte mais difícil. Falei, Jesus, só acha a mãe do menino, que nós vamos fazer o resto.
E fomos fazendo o resto. Relatório, arrumar um bebê para transportar, colocar ele no incubador de transporte. E o pessoal fala, Filó, mas a mãe não chega. Eu falei, mas ela vai chegar, ué, porque a única parte do transporte que pode não dar certo é a nossa, a dele vai cumprir. Filó, eu não sou louca, eu sei com quem eu estou falando, Jesus é vivo. Só que a gente não vê, vocês acham que ele não está vivo? Ele está vivo. Aí nós fomos. E todo o transporte da Santa Casa, quando eu tiro um paciente, eu saio com ele pelos fundos, porque a portaria tem que ficar liberada para as ambulâncias que estão chegando com os casos urgentes. Esse é o ritmo nosso. Nesse dia, tinha uma obra na parte dos fundos, eu tive que sair pela frente. E a gente descendo, o povo falou, Filó, mas a mãe do menino não chegou. Eu falei, gente, fica calmo, gente. Pois eu entreguei na mão do único que não vai faltar. Tudo bem, parou a ambulância, e a gente, para poder transferir o menino, e o povo desesperado, né? Entrou uma turma e eu de fora para ajudar, fazendo 3, todo mundo junto, porque senão tira o respirador do menino, tira o tubo, tira acesso venoso. Estou para transportar com todo cuidado, 1, 2 e já. E na hora que eu fiz 1, 2, que eu falei, já tinha uma turma de dentro e eu de fora, no que eu conto 1, 2, alguém bate no meu ombro e fala, ô doutor, só sabe onde é que está meu menino internado nesse hospital? 1.200 leitos. Eu tinha certeza que era a mãe dele, claro, né? Porque eu tinha combinado com Jesus. Falei, por acaso, esse menino, claro que ela não ia reconhecer o menino entubado, cheio de coisa. Falei, qual que é o nome da senhora? Fulano, é esse menino mesmo, a senhora entra na ambulância comigo, que no caminho nós vamos conversando. Você acha que alguém ia faltar? Não ia faltar. É o único que não falta. É o único. Mas quando eu falo para vocês dessas coisas, eu quero relembrar quando Adão e Eva pecaram. Eles esconderam de Deus porque estavam com vergonha. E Deus, quando desce à tardinha, né, para tomar um chá lá com Adão, para dar um passeio no jardim, ele faz uma pergunta para Adão. Vocês lembram qual é? Não? Ele pergunta assim, Adão, onde estás? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? A única pessoa que sabia onde Adão estava era Deus, ok? Então, mas a delicadeza de Deus é uma coisa tão impressionante. Por que ele perguntou isso, como ele pergunta para cada um de nós? Porque somente eu posso dizer para ele, aonde eu estou na minha caminhada espiritual? Onde estás? Ei, Jesus, estou lá no começo. Por quê? Porque às vezes a gente anda na vida carregando Deus como se fosse uma tralha. Entre tantas coisas que a gente carrega Deus. E não é assim. Enquanto Ele não for o Senhor absoluto da minha vida, e eu girar por causa dEle, tem alguma coisa errada. Eu tenho que tirar o eu e colocar Ele e caminhar como meu amigo. Ele me dá a chance de ser amigo. Mas Deus nunca vai te invadir e falar, e aquele negócio que você tem para me contar? Porque Jesus só vai trabalhar em nós aquilo que a gente apresentar para Ele. Só o que é apresentado, mostrado, pode ser redimido. Deus não vai te invadir, não vai roubar nada. Ele vai permitir que você queira. E se a gente não quiser, Ele não vai entrar. Isso é de uma seriedade absoluta. Porque eu falo como a gente perde tempo em deixar Deus para as outras coisas. Ele fala assim, nunca confie em você, confie só em mim. Fala, não, que coisa difícil. Porque a gente acha que tem o controle 360 graus. E a gente determina tudo. Outro dia perguntaram assim, ô doutora Filó, como é que faz para ter menina? Eu falei, não sei, gente, só sei que faz as coisas. Agora, qual posição para ter menina? Nunca ouvi falar nisso. Quem decide isso é Deus. Mas a gente quer ter controle de tudo. Nós achamos que temos controle de tudo. Aí quando tem um acontecimento na vida, a gente fala, eu não vivo, eu não dou conta, eu não sobrevivo, porque a gente não alicerçou. E o fato de eu ter amizade com Jesus não significa que a nossa vida está blindada contra o sofrimento. Ao contrário. Se vocês lerem Lucas, Jesus fala da casa sobre a rocha e da casa na areia, a sequência dos problemas é exatamente a mesma. O que muda? Porque se eu estou com a minha casa sobre a areia, na rocha eu sei que eu estou acompanhada, que eu não estou só.
Isso é que faz a diferença. Sabe o que eu mais aprendi no meu tempo todo de CTI, 34 anos lá dentro? É que a gente não é dono de nada, absolutamente nada. E que é muito difícil, né, a gente entregar os filhos. Mas a gente não tem controle de nada, a gente não sabe o próximo segundo. Não sabemos. Mas a gente levanta achando que sabe tudo que vai acontecer. Aí a vida tem um imprevisto e diz assim Santo Agostinho: quer conhecer o caráter de alguém? Dê o sofrimento. Porque é nessa hora que você vê o povo gritar e falar: por que comigo, Senhor? Eu sou dizimista. Eu sou lá do grupo da pastoral da família e o Senhor faz isso comigo. A nossa fé é rasa que faz dom. Sabemos de nada. E é impressionante como é que você vê isso. E como é que é impressionante quando você vê uma mãe e uma família que crê. É completamente diferente o comportamento. E como que nós somos lentos, né? Aquilo que Jesus fala. Como sois lentos, né? Eu quero vocês de amigo e vocês ainda pensam se querem ou não caminhar comigo. É a melhor amizade que você pode ter. É algo que mais me emociona na vida, é saber que temos um amigo. Aí no meio disso tudo, né, de ser amigo, falei com vocês que a saúde é um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Hoje eu digo para vocês que hoje as famílias estão muito doentes. Muito doentes. Hoje a pediatria mudou completamente e hoje virou quase que só um tratamento de doença comportamental. Hoje as doenças infecciosas estão acabando e as crianças estão muito doentes do ponto de vista emocional. E é tão interessante porque a gente dá sempre... E de uma vez um casal estava grávido e perguntou para mim assim: doutora Filó, a senhora acha que já está na hora de comprar o celular para a criança? Falei: a gente põe intraútero, né, para ela poder assistir. Mas isso eu não vi, nunca vi um pai correr para dar um terço e uma Bíblia para um filho. Eu nunca vi. E aí eu penso que a gente como família, e tendo Deus como amigo, o modelo que a gente deveria seguir na nossa vida é a família de Nazaré. Mas a família de Nazaré é muito difícil da gente imitar. O silêncio, o trabalho que foi, ali Jesus consagrou o trabalho. Ouvir, estar sempre o dia inteiro na presença de Deus. Mas nós podemos ter a ousadia de querer ser a casa de Betânia. Porque Betânia era a casa dos amigos de Jesus. E a nossa casa pode ser a casa que é amiga de Jesus. Isso é possível? Claro que é. Isso faz parte da tradição da igreja antiga. E é lindo, essa tradição surgiu exatamente por causa de Lázaro mesmo. Então, vocês imaginam, a família de Lázaro era uma família abastada. Um dia chega alguém lá e fala assim: aqui vocês podiam receber um homem que fala muito, mais ou menos um profeta. Vocês podem receber ele para um almoço? Mas ele anda pelo menos com mais uns 12. Fico imaginando o desespero de Marta. Não, pode vir, chega ele tanto de homem para comer. Aí o primeiro almoço, sentou todo mundo naquela formalidade, porque ninguém se conhecia. Almoçaram. E na hora de ir embora, eles falaram assim: então tá, depois você volta. Igual quando a gente não tem muita intimidade. Então tá, depois você volta. Jesus voltou, porque ele é terrível, ele voltou. Voltou Jesus. Aí quando Jesus voltou para o segundo almoço, já foi melhor. Já foi mais caloroso, riram mais, né? Porque Jesus era bom de prosa, né? Gostava de comer bem, conversar, deve ter rido bastante. Na hora de ir embora, Marta e Lázaro já falaram com ele assim: aqui, mas você volta mesmo? Você volta aqui? Jesus falou: claro que eu volto. E voltou uma terceira vez. Na terceira vez que Jesus voltou, Lázaro não assentou ao lado de Jesus. Lázaro assentou de frente a Jesus. E colocou o cotovelo dele no joelho de Jesus. Olhou nos olhos dele e começou a chorar. E falou: aqui em casa não era assim. Aqui em casa era eu, Marta e Maria. Mas Maria foi embora, Senhor. Essa história me emociona profundamente. E Jesus olha para ele e fala assim: não chora, Lázaro. Eu irei trazer Maria de volta. Naquele último jantar, quando Jesus vai despedir deles,
sem que eles saibam. Maria não quebra aquele vaso de perfume e perfuma Jesus lá na casa? Jesus volta, põe Maria de volta. Então por que a nossa casa pode ser a casa de Betânia? Porque na nossa família sempre tem um Lázaro que está precisando ser ressuscitado. E sempre tem uma Maria que foi embora. É preciso chamar Jesus para ser amigo da família. É preciso colocar Jesus lá dentro para que a gente dê conta desse desafio que é ser família cristã. E para isso, a gente faz a entronização do Sagrado Coração de Jesus na casa. Isso existe, os padres sabem disso. A gente compra a imagem, a gente aproveita como Sagrado Coração de Jesus e de Maria. E faz a entronização, de forma que eu ensino as crianças desde pequenininho, que todos os dias a gente se reúne diante do amigo. E contamos tudo para ele. Fala, Jesus, já aprendi a andar de bicicleta sem rodinha. Jesus, eu tirei nota tal na prova. Jesus, meu pai está doente. Jesus, tudo a gente conta para o amigo. Isso é possível viver a família de Betânia. Nós podemos replicar isto. Nós podemos ter a graça de desligar a televisão, desligar o celular quando chega em casa, quem não é médico. Estar, mesmo que é médico, a gente deixa o telefone lá e vai rezar. Estar diante dele todas as noites. É preciso resgatar a oração na família. É preciso começar a viver de uma outra forma, para que a gente dê conta do tanto que as famílias estão sendo combatidas hoje. Não tem milagre, tem investimento. Não tem jeito de eu formar um menino com valores, se eu não ensino a ele de pequenininho que ele reza. O menino tem que ver o pai e a mãe de joelho quando acontece alguma coisa. E não a mãe desesperada ligando para um tanto de gente. É a mãe de joelho, o pai de joelho. A gente em oração sem desesperar, né? Porque quem tem Deus espera, né? A gente não desespera, mas a gente espera. Catarina de Siena pergunta para Deus Pai assim, como é que eu sei que eu estou fazendo a sua vontade? E é bonitinho demais, porque Deus Pai, Ele conta tudo com tanta simplicidade, a ver se a gente entende. Ele fala, quando você estiver sabendo esperar, é a paciência. A paciência relata que você está fazendo a minha vontade, porque você espera pacientemente eu fazer. Porque, na verdade, Deus só tem sim para nós, né? Ele tem 3 tipos de sim. Vocês conhecem isso? Vocês conhecem? Não? O primeiro sim é o que a gente sonha, né? Fala assim, me dá uma água. Fala aqui, ó, água. Fala, obrigado. É isso que a gente quer o dia inteiro dele. A segunda coisa, é quando você fala com ele assim, só me dá aí? Você fala, claro que eu te dou. Depois. Igual você fala com o menino, mãe, deixa eu comer essa cocada? Você fala, claro, depois do almoço. Assim Deus faz conosco. E o menino fica feliz? Claro que não, quer matar a mãe, porque quer comer naquela hora, mas é depois do almoço. E tem um outro sim. Quando você fala com ele, senhor me dá esse Fusca? Ele fala, claro, mas não te dou o Fusca, eu vou te dar uma BMW, um Jaguar, uma Ferrari. Guardem isso, Deus não reserva para nós o bom, Deus reserva o ótimo. Ele dá o que Ele tem de melhor. Por quê? Por que eu posso garantir isso para vocês? Por que eu posso garantir isso para vocês? Por que eu posso assinar isso embaixo? E a gente tem coragem quando alguma coisa acontece, quando eu queria muito e Ele não dá. Eu posso dizer, Ele não deu porque Ele me protegeu. Ele me guardou. Por que eu posso falar isso? Aonde eu posso afirmar isso para vocês? Qual de quê? Não aprenderam ainda? Vocês têm que dizer, porque Ele me ama. Gente, essa verdade tem que estar gravada no coração de vocês. Isso é uma coisa que vocês não podem ter um minuto de dúvida. Essa é a dívida que a igreja tem com cada pessoa que existe no planeta. Todo mundo tem que saber que é um filho amado. O que você vai fazer com isso é um problema pessoal. Porque a nossa resposta ao amor de Deus é absolutamente individual. Você pode querer ou não caminhar com Ele. A resposta é sua, absolutamente sua. Mas você nunca poderá dizer, nunca fiquei sabendo que eu sou amada? Mas é por causa do amor que eu te garanto, Deus só tem o melhor. Ele não tem o mais ou menos. Isso é uma garantia. Deus fala assim para uma mística,
Eu amo ler os místicos, né? E essa mística da Segunda Guerra Mundial, chama Gabriele. Vocês já leram esse livro? Chama Ele e Eu. E Jesus fala com ela assim: Gabriele, quando você perceber uma mesa bem posta, uma comida bem feita, um prato arrumado, leia isso. Como, Senhor? Porque eu te amo. E eu preparei essas coisas para você. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu amo mexerica. Cada vez que eu chupo mexerica, eu falo, ele fez essa mexerica porque ele sabia que eu ia amá-la. Compreendem? Vocês têm que começar a entender que são filhos únicos e amados, para que a gente tenha condição de ter uma caminhada de amigo. Amigo é mais fácil, porque amigo eu não preciso possuir, tem limite. Amigo não vai embora, eu sei que ele está ali me esperando, eu posso ir no Santíssimo quantas vezes eu quiser. Ele não vai, ele me espera, ele me respeita. É uma caminhada diferente. É maravilhoso poder contar com o único que é seu amigo. Aquele que você pode se rasgar. Aquele que você pode ficar nua diante dele, que ele já absolutamente te conhece. Não é fácil, mas é um caminho maravilhoso. Maravilhoso. Ter Deus como nosso amigo tira qualquer medo da sua vida. Mesmo que você passe o que você tiver que passar, você passa porque ele passa junto. O que está escrito em Isaías? Se você tiver que atravessar o fogo, você não queima porque eu estou junto. Se você tiver que atravessar a água, você não afunda porque eu estarei convosco. Mas como nos falta coragem para de verdade acreditar, de verdade mergulhar nessa vida de fé e viver uma fé que irradia, uma fé que contagia. Porque a sua fé tem que contagiar. As pessoas têm que te ver e falar, menina, mas que alegria é essa? Você tem algum problema? Nenhum, eu já contei tudo para quem deve. E aí, então, eu não sei que dia que vai resolver não, mas eu já entreguei, né? Está entregue. Entreguei, está entregue. Nem toco mais no assunto, porque ele vai resolver na hora certa. Mas isso não tem mágica. A fé, ela tem que ser cultivada. A amizade também tem que ser cultivada. A minha confiança em Deus, ela tem que ser um crescente. Porque tem momentos que é facílimo confiar em Deus. A estrada é retinha. Às vezes, quando começa as descidas, quando começa as subidas, quando começa a ficar muito esburacado, eu falo, Deus me abandonou? Deus não liga para mim? Deus não escutou isso que eu falei com ele? Mas Deus escuta e Deus vê. E Ele vê tudo. Não há nada que passe despercebido. Deus sabe do detalhe do seu coração. E Deus é o único que tem tempo para nós. Ele espera até a formiga andar. É o único que tem tempo. Qualquer pessoa que você conversar, fala, se eu tiver tempo. Deus não, Deus tem tempo. Ele te espera. E eu digo que mais desejo de ser íntima dEle, Ele tem de que você seja. Deus nos deseja muito mais do que nós o desejamos. Nós temos que entender que cristianismo é a religião do desejo. Deus nos deseja. Ele quer a nossa amizade. A alegria de Deus é caminhar com os filhos do homem. Está escrito na palavra. Essa é a grande alegria de Deus. É estar no meio de nós. É participar da nossa vida, da nossa correria, do nosso nada, da nossa rotina. Mas dentro dessa rotina, santificá-la. Então eu digo, quem é você, Filó? Eu sou filha de Deus. A minha profissão é o meu caminho de santificação. Então, bem-aventurado aquele que ama a Deus. E ama o inimigo, e ama o amigo por causa dele, e ama o inimigo, ama o amigo nele e ama o inimigo por causa dele. O cristão tem inimigo? Tem ou não? Tem. O que é o inimigo na sua vida? Aquela pessoa que você não tolera, que não desce no você. O que é essa pessoa para você? Regra de São Bento. Amo São Bento de passagem. Vocês sabem que São Bento foi ao céu, ainda vivo, vocês sabem disso? Ele foi elevado ao céu. Aí Deus mais uma vez levou um homem, né, gente? Por isso que a gente não tem os detalhes, né? Se tivesse levado uma mulher, a gente sabia tudo, né? Mas levou um homem. São Bento foi, diz a turma que São Bento voltou voado. Claro que voltou voado, depois que foi no céu, você imagina. Ele estava contemplando assim o céu e Deus levou ele. Depois devolveu. Olha que espetáculo, é as coisas de louco. O que São Bento fala sobre isso? Vocês já leram isso? A regra com o inimigo?
São Bento fala assim, que os nossos inimigos, aquela pessoa difícil, aquela sogra que você quer matar, aquela cunhada que você não tolera, aquelas coisas da vida, que essas pessoas são o seu caminho de santificação. Porque, na verdade, a pessoa que você não tolera, ela pega o espelho, vira para você e fala, olha quanta coisa você tem que melhorar dentro de você. Fácil de entender essa, né? Tá vendo? É você que é mal-humorado, é você que irrita muito, é você que tem tanta amargura dentro de você, é você que tem tanta ira dentro de você. Então não é o outro que é difícil, é eu que amo pouco. Então não é fácil, mas a gente deveria fazer aquilo que São Bento falou. Que na verdade a gente deveria agradecer a Deus por todos os nossos inimigos. Falar, Jesus, eu quero colocar no seu altar aquela pessoa que eu tenho, não dou conta de conviver. Me ajuda a entender que o Senhor morreu por ele. Me ajuda a entender que ele tem algo de bom. Me ajuda a vê-lo através dos seus olhos. É espetacular essa experiência, eu digo para vocês. Comece a colocar no altar de Deus aquele povo que é difícil. Fale, ele é meu caminho para ir para o céu, porque eu não quero passar no purgatório, então me ajuda a chegar no céu. E isso é maravilhoso, o dia que você aprende a fazer tudo. Por isso que eu falei, bem-aventurado é aquele que ama o inimigo por causa dele. Porque ele me revela aquilo que em mim precisa caminhar. Então a gente acha que está muito bom, fala, nossa, já está tão bacana, rezo todo dia, faço oração, né? Confesso toda semana, todo mês, cada 15 dias, já estou próximo do céu. Aí coloca uma pessoa bem ordinária do seu lado, você fala, uau. Fala, Jesus, olha como é que essa pessoa é péssima. Ele fala, não é bem assim, vira o foco. Está vendo como é que essa caminhada com ele é espetacular? Porque ele vai revelando aquilo que a gente é. Ele vai revelando, você está caminhando com quem? Com aquele que é Deus. Perfeito, né? É aquele que vai te mostrando as coisas no seu caminho. É aquele que vai te revelando você para você mesmo. E fala, olha, é assim, você está achando isso, é assim. O papel do amigo na vida da gente, ele é sem preço, né? O amigo, ele só pode ser um presente de Deus. E poder caminhar com Jesus como nosso amigo é realmente indescritível. Saber que nada mais te apavora, nada mais te dá medo, a não ser você saber que na mão de quem você está. Uma das coisas que eu mais temia na minha vida era ter que enterrar pai e mãe. Minha mãe está aqui, graças a Deus está viva. Mas enterrar meu pai não ia ser fácil também. E no dia que ele passou mal, nós tivemos a graça dele ficar só 36 horas no CTI. Porque CTI, para mim, ele tem uma tradução, chama Calvário de Transformação Interior. Ninguém mais é o mesmo. E eu sempre lutei muito no CTI para que a morte fosse humanizada. Eu acho que a dignidade que a gente chega, nós temos que ter dignidade para ir. Porque quem está morrendo ainda está vivendo, porque assim disse o Senhor, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. E ele fala, crês tu isto? Fala, nunca pensei no assunto que eu não precisei. Não é assim? A gente adia esse assunto. A gente adia conversar sobre isso. E Jesus fala assim, eu gostaria que vocês pensassem com mais alegria na morte. Porque afinal de contas, quando abrir a porta, sou eu do outro lado. Esse é um escândalo. Mas a gente nem tem pavor de falar nesse assunto. Esse assunto na família não existe. Você quer dissolver um bolinho, é fala da morte. Fala, gente, eu estou pensando assim na minha morte, não fica um. Não fica um. Quando eu dava aula para os residentes sobre morte, a gente ia discutir isso, porque a gente enfrentava isso todo dia. E eu tinha que ajudá-los a estar de pé diante. Porque o médico que não pensa na própria morte não dá conta de acompanhar a morte do seu paciente. Você tem que estar de pé para a alta e para o óbito. Não é fácil. Então, lá no CTI, eu proibi que morressem sozinhas as crianças. As crianças tinham que morrer no colo de quem elas amam. Em geral, das mães. Ou do pai, ou dos dois, se estivessem lá. Se não tivesse ninguém morrendo meu. Já dancei com muito menino. Já abracei muito menino morrendo. Já dancei muito com eles. E cantei muito, porque eu falava, anjo, volta para casa e cantando. E batizei todos que eu achava que não era batizado. Não deixei morrer nenhum pagão. Porque não pode morrer pagão. Se eu não podia devolver para ele, ajudá-lo a estar curado, eu tinha que poder dar a ele o maior presente que alguém pode receber, que é o céu. E a criança, ela vai para o céu. E isso foram inúmeras e inúmeras e inúmeras histórias. E aí eu falava com Jesus, eu falava com ele assim, quando meu pai piorou, eu falei com Jesus, me dê a graça de poder fazer pelo meu pai o que eu faço pelas crianças.
Ele não pode morrer sozinho. E eu quero estar com ele, rezando com ele, porque é isso que eu creio. E aí, no dia que ele piorou, eu fui com a Jaque, que está aqui lá, visitá-la. A Jaque falou, Filó, pai melhorou? Eu falei, não, ele vai morrer hoje. Que é isso, Filó? Eu falei, a gente precisa de melhorar para morrer, precisa dar força para morrer. Impressionante. O paciente que está muito grave melhora, fica esperto que ele vai morrer. E aí, eu falei com os médicos, meu pai estava tomando adrenalina, noradrenalina, dobutamina e tudo mais que vocês imaginarem. E eu falei com eles assim, é assim vocês fazem com o menino também, igual a gente faz com as crianças lá no CTI? Porque tem hora que o coração não vai responder. E aí, eu gostaria que vocês me chamassem, quando o coração dele não responder mais, porque eu não quero que faça massagem nele. Porque Deus o chamou para a vida, e para a vida em abundância. Eu não quero, por egoísmo, ele numa cama com tracostomia, gastrostomia, porque eu quero ele vivo a qualquer preço, imagina. Quando a gente ama muito, a gente tem que ser capaz de dizer ao outro assim, pode ir. Porque eu te amo. Porque laço de amor é eterno. Porque amor exige de nós uma coisa que é eternidade. Então, quando alguém morre, acabou? Claro que não. Como é que eu vou tirar o amor de um pai de dentro do coração? O amor de um filho de dentro do coração? É nunca. Então, quando foi quase 3 horas, devia ser 15 para as 3, eles me ligaram. Falou, Filó, seu pai está piorando. Meu irmão me levou para o hospital. Falei, eu fico sozinha com ele. Hospital do interior. Hospital já não tem ninguém de madrugada. No interior, então, nada, né, gente? Então, quando eu passei diante da capela, eu entrei, fui no Santíssimo e falei com ele, Jesus, chegou um momento tão difícil na minha vida, que é entregar meu pai. Mas eu vim pedir ao Senhor que vá comigo e me dê a sua mão. Porque se o Senhor me der a mão, eu não terei medo. Vamos junto. Aí eu fui ficar com ele, e ele teve 3 horas de agonia, entubado. E eu comecei a rezar, porque a grande mulher da vida do meu pai era Nossa Senhora. E eu fiquei rezando com ele, intercalando o terço de Nossa Senhora e o terço da misericórdia, porque Jesus ensinou para Faustina que se você rezar diante de alguém em agonia, ele encurta a agonia. E eu fiz isso com inúmeras crianças. Inúmeras crianças. Eu rezei o texto com elas para que encurtasse o sofrimento delas. Então eu tinha que fazer com meu pai a mesma coisa que eu fiz. Eu fui rezando. E a pressão do meu pai estava E com a adrenalina ligada, falei com o médico, vamos desligar. Ele falou, não posso. Falei, mas eu posso, que eu sou filha e médica. Não tem sentido manter uma adrenalina com a pressão de 1. Ele não responde mais, é falência. Falei, ele vai passar, ele ainda está vivo, ele vai chegar no pai. Eu só tenho que ajudá-lo. E aí, quando ele me olhou muito, e é impressionante, né, que os colegas médicos que estão aqui, os teólogos descrevem o nascimento da alma, e a gente que acompanha a morte, é impressionante que a gente vê a alma nascer, porque tem o trabalho de parto. Faz um trabalho, é impressionante. Eu vi as crianças fazendo as contrações e vi meu pai fazendo as contrações. É igual uma mulher no trabalho de parto. Quando meu pai me fez a primeira contração e me olhou, eu disse para ele, pai, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Primeira carta de João. Por isso que a gente tem que saber a palavra de Deus para saber usar. E eu rezando. De mão dada com ele, rezando. Quem estava do nosso lado não percebeu absolutamente nada. Quando ele fez a segunda contração, eu falei com ele, pai, o senhor está preocupado com a mãe? Fica tranquilo, nós vamos cuidar dela. E o senhor fica em paz, porque o senhor fez tudo, cumpriu sua missão. E eu sempre falei com ele que eu não iria fazer homenagem póstuma, mas tudo que eu precisei falar com ele, eu falei com ele enquanto ele me escutava. E eu disse para ele, pai, a maior herança que um pai pode deixar para um filho, o senhor já deixou, que é a fé. Com a fé a gente vence o mundo, está escrito em João. Qual que é a fé, que vence o mundo? É aquele que crê. Então isso o senhor já deixou, para todos nós, para os filhos, para os netos, já está entregue. Então o senhor já deixou a fé. Fica tranquilo, pode ir em paz descansar. E quando ele me olhou pela última vez, e foi muito fundo quando ele me olhou, eu falei com ele, pai, nós não fomos feitos para a dor, nós fomos feitos para o amor. E a última palavra da nossa vida não pode ser morte, tem que ser ressurreição.
Então só pode ir em paz, porque eu vou te achar um dia. Essa é uma questão de tempo. E não acabei a minha missão. Quando eu terminar, eu te encontro, porque é isso que eu creio, que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos escritos na mão dele. Se a gente vive para ele. Se a gente morre para ele. Então é sempre ele. Então, na verdade, o segredo da nossa vida é saber que temos ele na possibilidade de ser esse amigo que jamais vai faltar. É o único que nunca vai te abandonar, nunca, nunca vai te desapontar, nunca. Isso eu digo para todos, é a única pessoa por quem eu assino papel em branco, que ele jamais vai te deixar. Eu falo, quando a gente está sozinho, doente, quem fica? Deus. Quando você não tem dinheiro para distribuir, quando você não tem poder, quando você é nada, porque a doença tira tudo de nós, até a dignidade, Deus permanece. É o único. Então lá no CTI eu falava, aqui os meninos morrem, mas tem que morrer tudo enfeitado. Cama arrumada, esticada, menino limpo, sem dor e as meninas enfeitadas. Porque nós vamos voltar para casa. Mas é essa fé que te ajuda a manter, essa certeza desse amigo que está ali. E eu falava com os meninos, quantas crianças seguraram esse dedo? Quantos pedacinhos de uma mãozinha segurou uma falange? E ele segurava, minha mão segurava, até o momento que eu falava, vai entregar. Entregava, falava, vai. E fala com Jesus, dá um recado para ele, que ele está demorando um cadiquinho, para ele poder vir embora mais depressa, que nós estamos precisando dele. Para todos eu dava um recado, para dar um recado para Jesus, que você vai encontrar com ele agora. Essa certeza de que é possível, que a vida não vai encerrar ali, mas nós temos que ser feito para muito mais. E essa é a certeza que nós temos que nos conduzir, é essa alegria que tem que nos fazer levantar e caminhar. Quando meu pai morreu, eu falei com a minha mãe, a gente anda e chora, mas anda. Não pode parar. Anda e chora, mas anda, na certeza de que tem muito mais. Tem uma coisa linda para poder encerrar aqui com vocês, porque depois nós vamos ter mais um assunto, porque a turma já avisou ali. Existe uma mística, chama Josefa, alguém já ouviu falar nela? Os padres já ouviram falar? Josefa? Jesus chama, no livro Ensine-es, ele fala, minha pequena Josefa, lembra disso? Tem um rodapé que ele chama ela, minha pequena Josefa. Josefa era uma freira, que fazia, ela era muito humilde, e o trabalho dela lá no mosteiro era o mais simples, ela lavava as roupas, passava as roupas, o livro é desse tamanho, chama Apelo ao Amor, a gente não acha mais para comprar, foi um presente das freiras para mim. E um dia, Jesus escolheu José para conversar com ele. Olha que coisa encantadora. Parecia para a coitada José. Eu ia morrer cada vez que ele aparecesse, né? Vocês imaginam isso. E um dia Josefa estava no terceiro andar do mosteiro, fechando as janelas. Aí Jesus, ela olhou num corredor comprido, e ela viu aquela luz imensa e Jesus andando com muita firmeza. Ela parou, eu também ia parar, só que eu ia cair morta, ela continuou firme. Josefa ficou em pé. Jesus chegou e falou assim com ela, Josefa, de onde você vem? A mesma resposta que eu ia dar, né? José falou, eu estou fechando as janelas, Senhor. Jesus falou com ela assim, e para onde você vai, Josefa? Ela falou, eu vou acabar de fechar a janela. Jesus falou, resposta errada. Ela falou, ô Senhor, então o que eu tenho que responder? Olha como é que ela era humilde. Então o que eu tenho que falar? Josefa, você tem que dizer assim, presta atenção nessa frase que é encantadora. Ele falou com ela, Josefa, você tem que responder assim, eu vim do amor e eu volto para o amor. Isso é impagável. Entender essa frase, isso não tem preço. Esse corredor lá no mosteiro passou a ser chamado corredor do encontro. Eu vim do amor e eu volto para o amor. Isso é algo maravilhoso na nossa vida para entender que quem nos fez, nos ama. O único nome de Deus é amor. Ele é amor, então nada fora disso pertence a Ele. Ele é amor, por isso que Deus não nos pune dessa forma que a gente pensa. Só cabe nele amor, e nós vamos voltar para os braços do amor. Então agora não vou saber quem, porque é muita coisa que eu leio, às vezes misturo, não quero falar errado. Que a gente está nos braços de Deus como uma criança, e quando a gente morre, Ele só nos muda de braço. Então o que eu desejo para vocês, para a gente encerrar esse momento, eu tenho que fazer um outro com vocês, né? É que a gente viva descansado na filiação divina.
Viva abandonado, sabendo que você tem um pai. A sensação que eu tenho quando eu tenho um pai é a mesma sensação de quando você cai na piscina assim de costas, assim, sabendo que tem água ali esperando. Sabendo que Ele te acolhe. E eu não sei se vocês já sentiram saudade de Deus Pai. Eu tenho dia que eu tenho tanta saudade dele que eu choro de saudade do Pai. Tem hora que eu vou rezar Pai Nosso, eu paro no Pai. Porque chora tanto, falo com Jesus, agora o assunto não é com o Senhor, estou com a saudade do Pai, que você não tem ideia. Mas uma saudade que dói, mas que dói. Que eu falo, estou com saudade do meu Pai, não é meu Pai da terra, é o Pai do céu. Que eu fico imaginando só que Ele, com que amor Ele criou cada um de nós. Eu falo com Ele, me dê a graça de ser uma filha adotiva, que o Senhor nunca se envergonhe ou se entristeça de ter criado. Mas que o Senhor possa olhar para cada um de nós e para mim e dizer, essa é minha filha, esse é meu filho. Isso é que a gente tem que andar com essa certeza. Se descanse na filiação divina. Tudo que vier para perturbar o seu coração, não permita. Fala, vou falar com meu amigo. Vai lá e conversa com ele. Meu marido fala assim, a hora mais feliz do dia de Jesus é a hora que você dorme. Porque ele descansa. Eu falo que nada, ele fica sentado na beirada da cama esperando acordar, porque ele gosta de movimento e vida morta não é o que ele interessa, porque Deus nos deu a vida para viver em plenitude e com alegria de pertencer aqui. E saber que cada dia que eu vivo falta menos um para estar com Ele. Cada dia que eu vivo mais perto dEle, cada dia que eu vivo menos um para um dia poder abraçar e falar, foi por ti que eu me gastei. A oração, ele é um grande presente de Deus na nossa vida. Como é que eu falo com Deus? Rezando. Então rezar é isso, né? Eu vou me encontrar. Ninguém pode com quem está de joelho. Ninguém pode com a pessoa que reza. Ninguém pode, é isso que eles cantaram? Vai cair, vai cair. Tudo modifica pela oração? Sim, tudo modifica pela oração. É por isso que tudo é feito para que a gente não reze. Porque se eu não rezo, eu me perturbo completamente, mas se eu rezo, eu sintonizo com Ele, eu falo. Mas Deus deseja um diálogo, aquilo que eu falei com vocês, não é um monólogo. Eu preciso aprender a estar diante dEle, aquilo que eu falei, eu tenho que estar vivo diante dEle. Então muitas vezes, na hora que você for rezar, Filó, mas eu distraio, eu vou na hora que eu estou rezando. Chama Deus, fala com Ele, Senhor, aqui, o corpo está aqui, o Espírito está voando, busca Ele para mim, assenta Ele aqui. Essa é a verdade que ele fala, que o Espírito voou, né? Busca Ele de volta. Por isso que eu tenho que ter todos os dias o mesmo horário, porque Ele sabe, Ele me espera. Vai lá e conversa, tem que seja 5 minutos com Ele. Vai lá e fala com Ele. Fala da alegria, da tristeza, do sonho, do desejo, convida Ele para passear, para trabalhar, convida Ele por rotina do dia. Pede opinião para tudo, fala sem parar na cabeça de Deus, conversa. Isso é uma oração. Então, a gente precisa aprender a rezar. Porque a oração, ela muda tudo que existe. Tudo que existe. Lá no CTI, eu deixo no computador como imprimir para as mães a oração do terço. Eu não podia vir na casa da mãe e não falar com vocês que a oração mais poderosa que existe depois da Santa Missa é o terço. Então, quando Jesus fala que o terço foi criado no céu para as pessoas simples, de coração simples. Porque enquanto a gente está rezando o terço, as graças são derramadas. Porque Ele tem um prazer imenso que as graças venham através das mãos de Nossa Senhora. Então eu quero dizer para vocês, mas as pessoas me falam, Filó, me dá uma oração forte para tal coisa, oração forte para tal coisa, eu falo o terço. Oração forte, o terço, oração forte, é o terço mesmo. Eu desconheço uma oração mais poderosa do que o terço. Mas mesmo que você não saiba, né? Leia se você não souber, procure aprender. Mas quando eu falo para vocês que Deus escuta as nossas orações, o padre vai me permitir um segundo. Há uns anos atrás eu estava com uma criança no CTI, síndrome de Down, gravíssima, séptica, tinha um problema de coração, ela precisava ser operada, foi operada, gravíssima. A mãe era analfabeta, mãe de 5 filhos, essa era a caçula. Aí eu sentei com ela, eu sempre faço a acolhida dos pais, e sou eu que dou as notícias. E expliquei para ela a gravidade da criança, falei, aqui há 2 caminhos, ou ela vai responder, ou ela vai morrer hoje, já não dá conta mais. Ela virou para mim e falou assim, é só isso? Só. Então eu queria que a senhora escutasse o que eu vou fazer. Essa mulher ajoelhou, fez o sinal da cruz, e disse assim, Jesus,
Eu queria pedir ao Senhor a oportunidade de criar uma criança com síndrome de Down, porque todos os outros que o Senhor me deu são perfeitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olhou para mim e falou assim: doutora Filó, a senhora escutou? Escutei. Então, Jesus acabou de curar minha menina. A senhora verá. Vão lá? Vão. Aí ela falou comigo assim: a senhora sabe que eu sou analfabeta, né? Eu não sei ler não, mas eu conheço os números todos. E a senhora vai ver, todo dia a senhora vai diminuir o número, que é tanto de remédio que está na minha filha. A menina deitada, entubada, com óxido nítrico, 500 remédios. Era muita bomba de infusão, era uma coisa alucinada. Fui lá, ela viu tudo. Ela ficou na alegria de mão dada com a menina, contando as histórias, como se já tivesse dado alta na menina. Muito bem. Todos os dias eu não preciso contar para vocês que a menina, a progressão dela foi melhorando. Eu chegava, ela falava, só diminuiu os remédios, só diminuiu. Eu falei, não estou precisando nem de vir dar notícia. Não preciso dizer para vocês que essa criança saiu de alta, curada. E essa mulher vai ao hospital uma vez por ano. Hoje a menina faz o tratamento contrário, que ela ficou obesa, né, claro, que era magrinha demais. E ela falava comigo assim, sabe por que eu continuo voltando todos os anos? Somente para que a senhora não desista. Então o que eu estou dizendo para vocês não existe uma oração. Quando você fala do seu coração para Deus, não fale com o seu lábio. Fale do seu coração para Ele. Fale com simplicidade, igual você escutou essa oração. Reze o terço e peça a intercessão de Nossa Senhora. Não existe uma mulher, foi capa do Times, né? Nossa Senhora, uns anos atrás, foi capa do Times. Qual a mulher mais poderosa do universo? É ela. Então, tudo que vocês pedirem, aprenda com os filhos de vocês. Os meninos falam, mãe, pede o pai para mim. E a gente fala com ela, mãe, pede o pai para mim. Que ela abençoe as nossas famílias, abençoe vocês. Quando vocês acharem que não dão mais conta, quando vocês precisarem de equilíbrio, precisarem de tranquilidade, quando a coisa tiver para acabar, fala, mãe, pede o pai para mim. Nunca duvidem do poder intercessor de Nossa Senhora, que não tem sossego enquanto não colocar todos os filhos diante de Deus no céu, e ela poder fechar a porta do paraíso e falar com o Pai, trouxe todos, não perdi nenhum dos que o Senhor me entregou na cruz. Então, que vocês aprendam em tudo e que as famílias aprendam aquilo que ela pediu em Fátima. Reze o terço todos os dias, porque eu lançarei em cada família o meu manto protetor. Nossa Senhora, ela é poderosa. E ela guarda porque ela é uma defensora das famílias. Que vocês nunca desistam de nada. De nada. E nunca desistam do filho mais difícil que vocês tiverem. Mesmo que ele tenha um problema gravíssimo, mesmo que ele esteja numa situação que você fala, é impossível. Nunca desiste. Quando a gente não pode falar, não pode falar com o seu filho de Deus, fale com Deus sobre seu filho. Convida ele para um chá, para um café. Também gostava de vinho. Fala com ele, vou falar daquele menino que o Senhor mandou. Me ajuda, me dê sabedoria sobre a intercessão dela. E até hoje, eu poderia passar o dia contando para vocês tudo que eu presenciei pela intercessão de Nossa Senhora. Quantas curas eu vi, quantas coisas eu acompanhei, quantos milagres eu atestei, porque houve uma intercessão divina. Não desistam, a missão de vocês é linda, é maravilhosa, mas ela precisa da presença de Deus. E que eu desejo que a casa de vocês possa ser uma nova Betânia, para que Jesus possa encostar o coração dele lá, para que ele possa repousar, e que nessa casa tenha sempre o cheiro de Nossa Senhora. Então, muito obrigada mais uma vez pelo tempo, pela paciência, que Deus os abençoe.
gravíssima. A mãe era analfabeta, mãe de 5 filhos, essa era a caçula. Aí eu sentei com ela, eu sempre faço a acolhida dos pais, e sou eu que dou as notícias, e expliquei para ela a gravidade da criança, falei, aqui é 2 caminhos, ou ela vai responder, ou ela vai morrer hoje, ela não dá conta mais. Ela virou para mim e falou assim, é só isso? Só. Então eu queria que a senhora escutasse o que eu vou fazer. Essa mulher ajoelhou, fez o sinal da cruz, e disse assim, Jesus, eu queria pedir ao Senhor a oportunidade de criar uma criança com síndrome de Down, porque todos os outros que o Senhor me deu são perfeitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olhou para mim e falou assim, doutora Filó, a senhora escutou? Escutei. Então, Jesus acabou de curar minha menina. A senhora verá. Vão lá? Vão. Aí ela falou comigo assim, a senhora sabe que eu sou analfabeta, né? Eu não sei ler não, mas eu conheço os números todos. E a senhora vai ver, todo dia a senhora vai diminuir o número, que é tanto de remédio que está na minha filha. A menina deitada, entubada, com óxido nítrico, 500 remédios. Era muita bomba de infusão, era uma coisa alucinada. Fui lá, ela viu tudo. Ela ficou na alegria de mão dada com a menina, contando as histórias, como se já tivesse dado alta na menina. Muito bem. Todos os dias eu não preciso contar para vocês que a menina, a progressão dela foi melhorando. Eu chegava, ela falava, só diminuiu os remédios, só diminuiu. Eu falei, não estou precisando nem de vir dar notícia. Não preciso dizer para vocês que essa criança saiu de alta, curada. E essa mulher vai ao hospital 1 vez por ano. Hoje a menina faz o tratamento contrário, que ela ficou obesa, né, claro, que era magrinha demais. E ela falava comigo assim, sabe por que eu continuo voltando todos os anos? Somente para que a senhora não desista. Então o que eu estou dizendo para vocês não existe uma oração. Quando você fala do seu coração para Deus, não fale com o seu lábio. Fale do seu coração para Ele. Fale com simplicidade, igual você escutou essa oração. Reze o terço e peça a intercessão de Nossa Senhora. Não existe uma mulher, foi capa do Times, né? Nossa Senhora, uns anos atrás, foi capa do Times. Qual a mulher mais poderosa do universo? É ela. Então, tudo que vocês pedirem, aprenda com os filhos de vocês, os meninos falam, mãe, pede o pai para mim. E a gente fala com ela, mãe, pede o pai para mim. Que ela abençoe as nossas famílias, abençoe vocês, quando vocês acharem que não dão mais conta, quando vocês precisarem de equilíbrio, precisarem de tranquilidade, quando a coisa tiver para acabar, fala, mãe, pede o pai para mim. Nunca duvidem do poder intercessor de Nossa Senhora, que não tem sossego enquanto não colocar todos os filhos diante de Deus no céu, e ela poder fechar a porta do paraíso e falar com o pai, trouxe todos, não perdi nenhum dos que o Senhor me entregou na cruz. Então, que vocês aprendam em tudo e que as famílias aprendam aquilo que ela pediu em Fátima. Reze o terço todos os dias, porque eu lançarei em cada família o meu manto protetor. Nossa Senhora, ela é poderosa e ela guarda porque ela é uma defensora das famílias. Que vocês nunca desistam de nada, e nunca desistam do filho mais difícil que vocês tiverem. Mesmo que ele tenha um problema gravíssimo, mesmo que ele esteja numa situação que você fala, é impossível. Nunca desiste. Quando a gente não pode falar, falar com o seu filho de Deus, fale com Deus sobre seu filho. Convida ele para um chá, para um café. Também gostava de vinho. Fala com ele, vou falar daquele menino que o Senhor mandou. Me ajuda, me dê sabedoria sobre a intercessão dela. E até hoje, eu poderia passar o dia contando para vocês tudo que eu presenciei pela intercessão de Nossa Senhora. Quantas curas eu vi, quantas coisas eu acompanhei, quantos milagres eu atestei, porque houve uma intercessão divina. Não desistam, a missão de vocês é linda, é maravilhosa, mas ela precisa da presença de Deus. E que eu desejo que a casa de vocês possa ser uma nova Betânia, para que Jesus possa encostar o coração dele lá, para que ele possa repousar, e que nessa casa tenha sempre o cheiro de Nossa Senhora. Então, muito obrigada mais uma vez pelo tempo, pela paciência, que Deus os abençoe.